Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Conteúdos de História. Eu sou o professor Tiago Veronese e hoje eu estou aqui para conversar com você sobre a lei do dia 7 de novembro de 1831, conhecida como Lei Feijó. Primeiro e extremamente importante, o nosso objetivo aqui no vídeo é conversarmos sobre a Lei Feijó. Não discutiremos nesta aula sobre o contexto de sua criação, não discutiremos nessa aula se houve ou não houve sucesso em sua aplicabilidade. O intuito de nosso vídeo é que você, que talvez tenha lido sobre a Lei Feijó no seu livro de história, ou em uma questão de vestibular, ou escutado o seu professor falar, que você saiba o que foi a lei e que você entenda um pouquinho, sem precisar ir até o site do governo e consultar a Lei Feijó. Então, vamos lá. A lei, ela é distribuída em 9 artigos e, em sua essência, o que ela diz? Que a partir daquele momento, que a partir daquela lei, todos os indivíduos em situação de escravizados que ingressassem no Brasil estariam livres. E também naquela lei havia penas para os importadores de escravizados, para os comerciantes, para os envolvidos em todo aquele comércio de escravos. Ou seja, a lei, já no início, ela é bastante descritiva sobre o que ela trata. Ou seja, a partir de agora, todos que ingressarem em situação de escravos estão livres e as pessoas que tentarem burlar essa medida legislativa terão penas. Em seu artigo 1º, é reforçado o intuito dessa lei, dizendo: todos os escravizados que ingressarem no Império estarão livres, exceto, e aqui vem 2 exceções, escravizados que estivessem em embarcações de países onde a escravidão era permitida, era autorizada. Esses estariam e continuariam em situação de escravo. Digamos, o país B está chegando até o Brasil com as suas embarcações e tem ali 1000 escravizados. Esses escravizados continuariam em situação de escravos. Claramente que ao chegarem ao Brasil, ao chegarem aos portos, tudo isso seria registrado, tudo isso seria anotado e aquela embarcação precisaria retornar com aquelas mesmas pessoas. Não poderiam chegar com 1000 e voltar com 2000. Alguma coisa de errado aconteceu. Então, existia essa primeira exceção. Escravos que estivessem em embarcações de países que a escravização era permitida, era autorizada. E, em segundo momento, a segunda exceção, eram escravos fugitivos. Escravos que estivessem vindo de outras regiões, vindos de outros países, que chegassem aqui ao Brasil. A partir do momento em que fossem pegos, seriam devolvidos aos seus respectivos donos. Isso aqui está no artigo 1º. Ou seja, dizendo que os escravizados que ingressassem estariam livres, exceto essas 2 exceções que eu acabei de explicar. No artigo 2º, é importante que nós temos ali as penas aos infratores dessa lei. As penas aos importadores de escravos, é assim que a lei chama. E é muito interessante que no artigo 3º a lei explica o que seriam esses importadores. E basicamente, todas as pessoas que estivessem envolvidas nesse comércio a partir do dia 7 de novembro e que chegassem ao Brasil com essas pessoas em situações de escravizadas para venderem essas pessoas aqui, todas essas pessoas envolvidas nessa ação seriam consideradas infratores, seriam consideradas importadores de escravos. E quais seriam as punições a essas pessoas? Primeiro,
elas seriam enquadradas no artigo 179 do Código Criminal de 1830 e poderiam pegar de 3 a 9 anos de detenção, de 3 a 9 anos de cadeia. Teriam que pagar, além disso, uma multa de R$200 mil a cada indivíduo que eles estivessem tentando comercializar como escravos aqui no Brasil. E ainda teriam que arcar com a despesa de retorno dessas pessoas ao seu local de origem. Então, imagina que você chega com a sua embarcação repleta de indivíduos em situação de escravizados para tentar vendê-los aqui no país. Você seria enquadrado no artigo 179 do Código Criminal, então poderia pegar de 3 a 9 anos, você teria que pagar uma multa de R$200 mil a cada indivíduo que ali estivesse e que você venderia como escravizado e ainda teria que arcar com as despesas de retorno. É importante que a lei, ao longo dos seus artigos, ela também traz algumas outras particularidades. Por exemplo, é interessante nós notarmos que também é trabalhado na lei sobre as questões envolvendo um denunciante à ação de comércio e venda e chegada de escravizados no país. Ou seja, se eu denuncio essa ação e essa ação ela é intermediada pelas forças do governo, eu receberia uma recompensa de R$30 mil por pessoa apreendida. Olha só, era uma medida para que o governo brasileiro, pelo menos em lei, pelo menos em papel, motivasse para que as pessoas ficassem vigilantes ali nas regiões portuárias em relação a essa chegada de embarcações. Outra coisa bem interessante, as pessoas que estivessem em navios, que apreendessem, que intermediassem embarcações que estivessem com escravizados aportando aqui no Brasil para fazer o comércio ilegal, essas pessoas, parte da multa que esses presos pagariam pela ação ilegal, eles teriam uma parte. E por último, lá no finalzinho da lei, é falado o seguinte, olha, nós prenderemos os infratores, esses infratores pagarão multas e parte dessa multa vai ser revertido ou para casas de abrigos de crianças, as chamadas casas de expostos que eles chamavam, ou para hospitais. Bom, se a lei deu certo, se não deu certo, isso é assunto para outro vídeo. O intuito desta aula era que você entendesse sobre a lei, para que você não precisasse ir lá e verificasse o que estava no site do governo. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado, espero que tenha sido útil, porque essa lei ela é importante, essa lei costuma cair e essa lei ela é bastante cobrada, principalmente em vestibulares que trabalham muito essa temática da escravização no Brasil, como por exemplo, se é o seu caso, vai prestar vestibulares do estado do Paraná, como a UEM, como a UniOeste e a própria UEL. E claro, várias outras provas. É isso, grande abraço. Não esquece de curtir o vídeo se você gostou da aula. Não esquece de se inscrever em nosso canal. Mais de 70% das pessoas que assistem os nossos vídeos não são inscritos. Então se inscreve, dá uma força pra gente. Grande abraço.